Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Devarim, tá? Vamos começar o livro de Devarim, que você conhece como Deuteronômio, e para a gente variar um pouquinho, né? Vamos começar pela Brit Hadashah, mais uma vez, Atos 7:51, em diante, até o capítulo 8:4. O que esse texto tem para mostrar para a gente? Gostaria de mostrar aos irmãos algo assim extraordinário, porque o texto fala sobre um homem chamado Estéfanos, que você conhece como Estevão, tá? E ele vem fazendo uma drachá, um discurso, no qual ele vem fazendo uma exposição de alguns fatos que ocorreram na Torá, e aí ele vem falando isso para confrontar aquelas pessoas que estão ouvindo. Porque isso aqui é muito interessante, irmão, isso aqui é muito interessante. Ele vem falando dos feitos do Senhor e esse texto começa falando assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. Você vê que essa paraxá começa já com Estéfanos trazendo uma palavra duríssima contra aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra, estão ouvindo falar acerca de Yeshua, mas eles estão se endurecendo, tanto o coração quanto o ouvido. E aqui é uma coisa interessante, porque nós estamos vendo aqui uma realidade que já estava ocorrendo ali, uma rejeição clara de lideranças do século I em Israel, da palavra não só de Yeshua, como agora dos seus enviados. Então veja que coisa interessante. Estéfanos fala dessas pessoas, colocando-os, como a gente diz, num balaio só. Ele fala: vós sempre resistis ao Espírito o Santo. Essa outra palavra aqui, ela tem uma palavra muito forte, porque está querendo dizer o seguinte: vocês não querem saber do Senhor, vocês não entendem as Escrituras, vocês ouvem as Escrituras, bloqueiam a verdade, e no coração de vocês, onde deveria aflorar essa emoção e esse amor pela palavra do Eterno, vocês estão também bloqueando isso, porque agora nós estamos falando de Yeshua. E eu quando começo a ver isso, me lembro dos nossos dias, do que está acontecendo não só em Israel, mas em todo o mundo. Está havendo um bloqueio, uma coisa satânica contra a mensagem de Yeshua. Hoje, quando a gente pega e vem falar sobre isso, as pessoas simplesmente se revoltam. Quando você fala alguma coisa verdadeira, as pessoas se revoltam contra isso. Assim como Estéfanos estava falando, e ele fez mais. Ele pegou o presente e ligou o presente com o passado. Ou seja, diante deles estavam o presente e o passado, e eles fazendo as mesmas coisas. Irmãos, isso é muito impressionante. Uma história se repetindo diante dos olhos de Estéfanos e daquelas demais pessoas, e Estéfanos mostrando o que está acontecendo. É interessante porque a profecia está se cumprindo e Estéfanos dizendo: olha, vocês não estão enxergando o que está se cumprindo? E aí Estéfanos diz uma outra coisa. Ele joga isso agora para os profetas. Ele pergunta: qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Qual deles? E aí você vai perceber que realmente os profetas não eram muito
benquistos, vamos dizer assim, né? Porque eles transitavam num mundo diferenciado. Ainda hoje, quem tem o ministério profético, ok? E o dom profético, essa pessoa é tida como um alienígena. Estou falando de profetas verdadeiros, tá? Há uns dias atrás eu estive com um profeta verdadeiro, que você consegue enxergar a profecia nele. Um homem de Deus. Aí, ele fala ainda que eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, um novo link aqui de passado com o presente. Ele diz assim, olha, os vossos pais mataram os profetas, esses profetas anunciaram a vinda do justo, o Tzadik Hador, o justo da geração, que nesse caso é o Mashiach, e que nesse caso traria redenção para toda a nação de Israel e para aqueles que estavam na diáspora. Quem quisesse receber o Mashiach, receberia também a redenção e poderia ter acesso ao Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, Estéfanos vai falando isso e acusa eles abertamente de traição e homicídio. É muito interessante, irmãos, porque vou voltar aqui para a questão do profeta. Aqui nós temos um profeta verdadeiro. Ele não profetiza casa, carro, empresa, mulher, marido. Ele vem falando de coisas celestiais, porque todas essas coisas que eu estou citando aqui são chamadas de acréscimos nas Escrituras. Porque o próprio Yeshua declarou, buscai primeiro o poder soberano de Elohim e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é um acréscimo. Mas é o acréscimo que está linkado, conectado com a minha obediência. Ou seja, eu não preciso sair procurando estas coisas. Nós chamamos isso de bênçãos, não é verdade? Lá em Deuteronômio 28, está escrito assim, e estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires, e eles não estão ouvindo aqui, e obedeceres a voz do Eterno teu Criador. Duas coisas que eles não estão fazendo. Então, o que o profeta tem que fazer? Ele tem que denunciar. E ele está denunciando o quê? O pecado. O papel dele é esse. Se a nação estivesse andando tudo bem, se as coisas não estivessem no pé em que estavam aqui, ele não se levantaria para dar essa palavra. Ele falaria uma outra coisa. E aí vem o que é interessante. Ele diz assim, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Veja bem, irmãos, Israel recebeu a Torá através de Moshe, foi entregue a ele e eles não guardaram. Esse povo no século I não estava guardando. Hoje, a maioria dos servos do Eterno não estão guardando. Estou falando de 10 mandamentos. Ok? Estou falando de 10 mandamentos. Coisas simples, mas que tem gente que não consegue fazer, não consegue guardar. Eu vou citar, irmãos, 2 exemplos só, para ficar assim bem fácil de você entender. Primeiro é o Shabat. O Shabat, que tanta gente luta contra o Shabat. Receberam e dizem que os 10 mandamentos eles são a Constituição Universal. Isso significa que não é só a igreja, não é só os judeus messiânicos, não são só os judeus tradicionais que têm que guardar o Shabat. É para todo mundo. Se é universal, tinha que ser para todo mundo. Mas não se está guardando. Depois disso, nós temos uma outra coisa. Não tomarás o nome do Eterno teu Criador em vão. Irmãos, está havendo uma bagunça tão grande. Até no meio do judaísmo messiânico está acontecendo isso. Pessoas inventando que o nome do Eterno é Yahoo. Yahoo!
e o Yahushua mudando o nome do Messias e fazendo uma bagunça assim, terrível. Quebrando o mandamento. Ou seja, o que eles receberam, eles estão torcendo. Para quê? Para dizer que eles têm razão. Isso eu digo, irmão, assim, com toda a sinceridade, com toda a calma do mundo. Nós estamos vivendo isso. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão fazendo isso? Muitas e muitas vezes ao longo desses 45 anos que eu tenho caminhado servindo a Yeshua. E aí, quando o camarada ele é profeta, ele fala, e aquela palavra dele, ela tem uma força, ela atinge as pessoas de uma forma tão poderosa que ou a pessoa recebe e muda de vida, ou ela vira inimigo e se enfurece, quer matar o camarada. A segunda opção é o que aconteceu aqui. O texto diz assim, que eles ouviram estas coisas e enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Então vocês imaginam o quão problemático é nos nossos dias falar a verdade. Eu não estou nem agora me atendo à questão do profeta. O profeta a gente já sabe que é problemático. Eu estou dizendo sobre falar a verdade. Hoje, a verdade está sendo reputada, colocada no mesmo lugar da mentira. E a mentira ficando num nível acima da verdade. As pessoas preferem hoje a mentira do que a verdade. E Stefano estava lá para denunciar isso, e nós estamos no nosso ministério, na nossa caminhada, denunciando isso já há 45 anos. Vem aquela pergunta, eles ouviram? Não. As pessoas têm ouvido? Nem todas. Ou seja, a grande maioria não. E por quê? Porque cada um acha que tem uma verdade paralela e que aquela verdade é tudo na vida dele. Essas pessoas aqui tinham interesses pessoais. E eu já falei sobre isso em outros vídeos. Por que eles não quiseram Yeshua? Sabe por quê? Porque os sacerdotes e todos os levitas e todos aqueles que estavam envolvidos com poder eclesiástico, vamos chamar assim, em Israel, com a vinda do Messias, tudo isso acabaria, eles perderiam o seu poder e o Messias reinaria. Os irmãos entenderam? Não haveria governador em Israel, nada. Não haveria imperador, o Messias reina. Ponto. Quando Yeshua chega, você acha que aquele monte de gente não viu o que estava acontecendo? Eles viram, irmãos. Rabino Shaul diz que, lá no livro de Romanos, no capítulo 3, que não há temor do Criador em seus corações. E é verdade. Não houve uma gotinha de temor deles. O que eles buscaram? Os seus próprios interesses. Então, eles buscaram matar Yeshua. E agora, Stefanos, no meio daquela multidão, porque ele está falando para um grupo grande de pessoas, a Escritura diz, mas ele, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos dos céus e viu a glória do Eterno. E Yeshua, que estava à direita de Elohim, do Ein Sof, do Pai, do infinito. Então, tem uma máxima, né, no judaísmo perguntando assim, há dois poderes no céu? Não, só tem um. E esse está nas mãos de Yeshua, mas tem o Pai que deu toda a autoridade para Yeshua. Aleluia! E ele está lá só para ver o que vai acontecer. E aqui Stefanos está tendo uma visão do sétimo céu, da sala do trono. Algo indizível. Pouquíssimas pessoas no mundo tiveram esse privilégio e aqui está registrado. Para que nós possamos compreender a profundidade do que está acontecendo aqui, porque enquanto Stefanos está vendo, ele está declarando aquilo que vê. Agora você imagina Stefanos com os olhos levantados aos céus e tendo essa visão.
E ele disse assim, eis que vejo os céus abertos. E o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Elohim, do Ensof, do Pai. Eu queria mostrar para você uma curiosidade. Ele chama Yeshua aqui de Filho do Homem. É interessante porque destaca aqui o caráter humano de Yeshua. Por que que Yeshua não pode ser Deus? Porque Deus não tem um corpo de carne. Aqui está claro que ele é o Filho. E ele é homem. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante. Porque teologicamente falando, isso destrói argumentos que estão por aí. Deus é só o Pai, o Ensof, o infinito. E Yeshua tem todos os demais atributos, mas Deus só um tem. E aí confirma aquilo que está escrito na Torá e no Shema, quando nós lemos Adonai Eloheinu Adonai Echad. Só um Deus. Então, Estéfanos viu isso e ele enxergou isso com os olhos abertos. Agora, vocês imaginem mais uma vez a fúria destas pessoas ouvindo Estéfanos ter uma experiência desta. A nível público, ele não estava trancado em algum lugar, ele não estava numa caverna, ele estava publicamente diante de várias pessoas e estava tendo essa experiência. E você, agora imagine isso, como soou para todas aquelas pessoas que estavam ouvindo aquilo que Estéfanos estava falando sobre a experiência que ele estava tendo. Isso aqui é surreal. Pare para pensar nisso. Um homem tendo uma experiência dessa e aquelas pessoas, eles gritavam com uma grande voz e tapavam os ouvidos e foram para cima dele para poder matá-lo. E eles arrancaram Estéfanos da cidade e o apedrejaram. Aí vem a pergunta: o apedrejamento, a pena de morte, depende de algumas coisas, alguns crimes que são cometidos para que isso possa acontecer. Eu só quero lembrar para você uma coisa. Em Atos 7,52, Estéfanos chama eles de traidores e homicidas. Eles são assassinos. E aqui eles vão assassinar Estéfanos. Ou seja, o caráter destas pessoas se confirma aqui com aquilo que eles fazem contra Estéfanos. E eles tapavam os seus ouvidos. Por quê? Eles não quiseram ouvir a verdade. Irmãos, nós temos isso hoje acontecendo debaixo do nosso nariz, diante dos nossos olhos, em todos os lugares. Quando alguém fala alguma coisa verdadeira e que determinadas pessoas não querem ouvir, tem cara feia, torce o nariz, gente que vira as costas, vai embora, ou manda o interlocutor calar a boca. Como nós já vimos também. Você entende como isso é sério? Ou seja, o espírito das trevas que operava lá continua operando no mundo inteiro. Ele não é regional, ele não é local. É um espírito de demônio operando em todo o mundo. E isso agora nos leva a um outro passo. Quando eles matam Estéfanos, e Estéfanos está ali percebendo o que está acontecendo, eles começam a apedrejar Estéfanos, e o verso 59 diz assim: apedrejavam a Estéfanos, que em invocação dizia: Senhor Yeshua, recebe o meu espírito. E ele se colocou de joelhos e gritou: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, morreu. Agora, eu quero te mostrar uma outra coisa. Um homem cheio do Espírito Santo, que quando está sendo apedrejado,
e prestes a morrer, diz as mesmas palavras que o seu Senhor diz. Senhor, não lhes imputes este pecado, porque pelo crime de homicídio, eles deveriam receber de volta a morte. Todos. E não só os que mataram, mas os que consentiram com a morte deles, de Estéfano. Em Romanos capítulo 1, no último versículo do capítulo 1, Rabino Shaul diz isso, que aquelas pessoas estavam pecando e que estavam inclusos dentro deste mesmo pecado as pessoas que consentiam e concordavam com aquele tipo de coisa. Então, o que Estéfanos estava fazendo? Denunciando o pecado, porque ele sabia que aquele pecado, além de ser um pecado contra a Torá, imoral, ele era algo que estava corrompendo a nação. Os irmãos entendem isso? A nação estava entrando num processo de degradação, porque mais e mais pessoas estavam se corrompendo por conta do pecado, que estava levando, conduzindo tais pessoas a uma situação em que, se não parasse, o pior iria acontecer com todos. Então, nós estamos vendo aqui um profeta morrendo, santificando o nome do Senhor. Nós chamamos isso de Kiddush Hashem, que é a santificação do nome do Senhor. E é muito interessante isso, irmãos, porque nós vamos ver que existem vários exemplos disso em toda a Bíblia. Nós temos exemplos disso na história, nós temos exemplos disso no Holocausto, onde rabinos morreram abraçados com a Torá, enquanto eles levavam tiros ou eram queimados. Estavam indo para a câmara de gás e morreram assim. Então você imagina que o justo, ele pode se tornar um mártir. E isso também é uma outra questão muito interessante. Agora eu quero te mostrar um outro detalhe aqui no capítulo 8. Está escrito assim: e também Shaul consentiu na morte dele. Esse mesmo Shaul, que é o rabino, vai escrever em Romanos depois contra isso. Entendeu? Ele viu a situação, com certeza ele se arrependeu, e quando ele vai escrever para os irmãos da congregação de Roma, ele escreve, fala uma lista imensa de pecados, pecados pesadíssimos, e ele diz assim, olha, estão inclusos aqui na condenação desses pecados, quem os pratica e quem consente com isso. Então ele poderia ter morrido aqui, mas mais uma vez a misericórdia de Yeshua, porque ele tinha um plano na vida desse moço, ele não permitiu que ele morresse. E olha que interessante, está escrito assim, fez naquele dia uma grande perseguição contra a congregação que estava em Jerusalém, e foram dispersos pela terra da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então veja, irmãos, quando um justo se levanta para fazer Kiddush Hashem, para fazer a santificação do nome do Senhor, essa pessoa está se expondo. E quando matam ele, vão perseguir, sabe quem? Aqueles que têm a mesma fé. Você não ache que o que está acontecendo no Brasil é só com o pessoal grande. Não ache não. Porque já está havendo a perseguição de alguma forma velada, mas já uma coisa bem insistente contra os servos do Senhor. E eu digo mais, irmãos, nós hoje temos pessoas que têm a coragem de ir para a rua pregar. E eles hoje correm o risco de morrer numa rua, em São Paulo, no Rio, seja onde for. Por causa dessa que eles chamam de intolerância religiosa. Isso não é intolerância religiosa, não, isso é intolerância demoníaca. Isso são os demônios que não resistem, não aguentam ouvir a verdade da palavra do Senhor. E o que os demônios fazem? Vou tomar uma providência. Eles pegam um servo deles e dizem, vai lá, manda ele calar a boca, se precisar bate, se precisar mata. Isso publicamente.
Então os irmãos percebam o que está acontecendo aqui, mas o sangue deste homem vai gerar uma situação de propagação da palavra. Quando morre um justo, dessa forma aqui, o sangue daquele justo produz um resultado fora do comum. Então, não ache que eles fizeram, eles disseram assim, acabamos com o problema. Na eternidade, Yeshua deve ter despachado uma outra ordem dizendo assim, agora intensifiquem, vão lá. Os meus anjos vão lá e ajudem os meus servos, que agora o Espírito Santo vai ser derramado e vai acontecer muita coisa linda e muitos milagres vão ocorrer. E você vai ver que dali por diante, muitas coisas impressionantes vão acontecer no livro de Atos. E por quê? Porque o sangue dos justos é uma semente celestial para multiplicar a salvação das pessoas. E aí, irmãos, eu quero que você pare para você compreender. As pessoas tiveram que fugir para outros lugares para não perderem as suas vidas. Então, algumas vezes, a gente precisa sim, quando estiver correndo perigo de vida, fugir, para que a nossa vida não pereça, porque quando chegar a hora da nossa morte, aí nós vamos morrer. Mas não vai ser nem antes e nem depois do tempo estipulado por Yeshua. Vai ser na hora que ele determinou. Não eu e nem você. Então não precisa se preocupar, não. Vamos fazer as coisas, vamos fazer a obra do Senhor, vamos buscar, está pregando as boas novas, anunciando as boas novas de Yeshua e deixar as coisas acontecerem. Ok? E aí, irmãos, quando nós temos a conexão com os profetas, né? O que vem para nós é Isaías capítulo 1. Quando Isaías tem uma visão. E antes de Isaías ter aquela visão extraordinária que ele teve do Senhor, né? Ele recebe algo do Senhor que ele fala sobre o Senhor falando, né? O Eterno falando, eu criei filhos, exaltei-os, mas eles pecaram contra mim. Ele fala, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Irmãos, para pensar. Será que hoje não está acontecendo a mesma coisa com a igreja? Não está mesmo acontecendo a mesma coisa dentro do judaísmo, até dentro do judaísmo ensino que está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos vendo isso aqui se repetir. As palavras do profeta Isaías. Porque hoje, irmãos, nós estamos precisando de justiça. Nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Por quê? Porque há um poder que precisa ser liberado sobre as nossas vidas. Não é só o conhecimento, nós precisamos de poder, de autoridade celestial. Para que no momento em que nós orarmos, as coisas possam acontecer. Então, tem coisa que não se resolve no braço, mas você ganha na oração. Ganha, porque você tem conhecimento da palavra e você vai fazer uma oração não genérica, mas cirúrgica. Uma oração direto ao ponto. A gente percebe uma coisa muito interessante em Yeshua e nos discípulos. Eles não fazem orações, oh, querido Pai, isso, aquilo e aquilo outro, se o Senhor desejar isso. Eles são sempre cirúrgicos. Eles falam o que é necessário ser dito, invocam o nome do Senhor e as coisas acontecem. Veja a oração de Elias, lá contra os profetas. A oração dele não dura 20 segundos, mas é uma oração poderosa. Josué, quando orou para o sol e a lua pararem, ele não passou 2 horas orando, segundos, e as coisas aconteceram. Então, isso sem falar em Yeshua, que Yeshua nem orava, ele dava uma ordem.
E as coisas aconteciam. Então, pare agora. Vamos pensar em algo. Por que nós estamos tão carentes disso tudo? Porque está nos faltando a obediência. Está nos faltando aquela questão da gente parar e dizer assim, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou me submeter a Ele de acordo com a sua palavra. Olha só, nós precisamos disso porque Isaías chama Israel de uma nação pecadora, de um povo carregado de iniquidade e sementes de malignos, de filhos corruptos. Eles deixaram ao Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. Ou seja, eu quero ser uma pessoa com uma vida secular. Só que aí, irmãos, nós temos que entender o seguinte, porque quando uma pessoa se desvia, ela abandona o Senhor, ela fala assim, eu não estou na igreja, mas eu continuo com o Senhor. Mentira. Não tem jeito, não. Ou uma pessoa fica com o Senhor e está no corpo, ou ela não está no corpo. Não tem essa de uma mão separada do resto do corpo, uma mão sai andando lá. Isso não existe, irmãos. Então, o profeta Isaías viu isso acontecendo. Isso aconteceu com Israel. E, infelizmente, está acontecendo com nós. E o Senhor pergunta, por que vocês ainda seriam castigados? Vocês querem ser castigados, vocês estão se rebelando. Para com isso. E ele diz assim, a cabeça está enferma, o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não tem nada ação. Vocês estão realmente apodrecendo. A linguagem de Isaías, ela é muito pesada, sabe? E Isaías continua falando. E ele fala assim no verso 9, se o Senhor dos Exércitos não deixar algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Ou seja, no meio de toda essa bagunça, tem sempre os remanescentes. Tem os crentes, que agora nós temos que chamar de crente raiz, né? Agora tem que falar os crentes raiz, são aqueles crentes que se negam a desobedecer, aqueles irmãos de oração, aquelas irmãs de oração, que querem, estão buscando ao Senhor, que querem parar para obedecer, e dizer assim, Senhor, eu não vou te largar, eu não vou parar de te obedecer. Como tem tanta gente sugerindo hoje, com muitos canais, e diga-se de passagem, de sucesso na internet, levando o povo à desobediência. Porque o que as pessoas querem ouvir é isso. Elas não querem ouvir, obedeça, submeta-se ao Espírito Santo, à palavra de Yeshua. Não, não. As pessoas, elas querem outra coisa. Elas querem ouvir o seguinte, não tem problema se está pecando, não. Você ainda vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Não, você ainda vai ter sucesso no teu trabalho. Você pode continuar orando, faz o que você está fazendo, aí não tem problema não. Comete seus pecados para ele, mas vai lá orar. Vai lá orar e comparece diante do Senhor e pede que Ele vai te dar, porque Ele é bom. Aí o Eterno pergunta, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Eterno? Estou farto de holocausto e carneiro, da gordura dos animais, e não tenho prazer nenhum com o sangue dos bezerros, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Tá? Aí, irmãos, vem passando isso para os nossos dias. O que adianta a pessoa orar, a pessoa vai lá para a igreja, faz tudo, comparece lá, canta, pula, dá sua oferta lá, às vezes dá seu dízimo, mas quando sai da igreja é uma outra pessoa. Quando ela está na sua vida secular, ela nem é reconhecida como crente. E novamente vem a pergunta, o que adianta tudo isso? É a mesma situação aqui. Aí o Senhor diz assim, quando vides para comparecer perante mim, quem requeriu isso das vossas mãos? Quem falou para vocês pisarem aqui nos meus átrios? Ou seja, irmãos,
Seus desobedientes, vocês ainda têm coragem de vir aqui me buscar? Vocês têm coragem de trazer sacrifício para mim? Isso não sou eu, irmãos, é o Senhor, isso é um desabafo do Senhor, através do profeta Isaías. Ele fala assim, não traga mais oferta. O incenso para mim é abominação. Lua nova, sábado, convocação das congregações, não posso suportar iniquidades, nem esse ajuntamento solene. Aí tem uns teólogos, né, que falam assim, tá vendo? O Senhor não quer que faça nada disso. Não é isso que está escrito. Está escrito que ele não quer que faça isso desta forma. As pessoas fazendo isso em pecado. As pessoas fazendo isso em desobediência. Mas tudo isso tem que fazer. Tem que vir. Tem que fazer Rosh Chodesh. A gente tem que receber o novo mês. A gente tem que estar no Shabat. Nas convocações solenes. Nas festas do Senhor. Dentro das congregações. Nós temos que fazer isso. Temos que obedecer às Escrituras. Então, o Senhor estava dizendo que isso para ele era abominável. Sabe por quê? Porque as mãos deles estavam cheias de sangue. Sangue. Sangue derramado. Matando o profeta, matando outras pessoas. Hoje, irmãos, se mata com a língua. Falando mal dos irmãos, falando mal de todos. É o famoso fofoqueiro. E é interessante que antigamente tinha muita mulher fofoqueira. Hoje empatou, tem homem e mulher fofoqueira. Os dois. Então o Senhor disse assim, quando vocês oram, vocês acham que eu estou ouvindo? Por quê? Porque vocês estão pecando tanto que eu nem ouço a oração de vocês. Irmãos, está escrito aqui. Por favor, leia Isaías 1,15. O Senhor diz assim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. O Rabino Mário Moreno não está inventando isso aqui não, está escrito. E se foi uma verdade para eles, você acha que não é verdade para nós? Por favor, entenda isso. Então, ele fala assim, olha, lavem-se, purifiquem-se, tira a maldade dos atos de vocês. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Irmãos, quem faz o mal é desobediente, quem faz o bem é obediente. O que Isaías está dizendo sendo a boca do Senhor? Pare de desobedecer e de violar a Torá. Volte para a obediência. Misericórdia. Misericórdia. Por quê? Porque uma das coisas que eles estavam fazendo, eles não estavam ajudando o oprimido. Não fazia justiça aos órfãos, nem às viúvas. Quanta gente passando necessidade. E eu não estou falando disso lá no mundo, não. Estou falando dentro desse nosso sistema. Quanta gente não tem? Quanta gente que chega na igreja, você nem sabe como chegou. Chegou a pé, a pessoa está lá, não sabe se comeu, se bebeu. Ninguém pergunta, porque é um número, é mais um na multidão. E tudo isso, irmãos, é muito chato a gente ter que falar. Mas, infelizmente, é a nossa realidade. E aí a gente vê o profeta Isaías mandando ver. Estéfanos, a mesma coisa. E aí o Senhor diz que se eles fossem rebeldes, que eles seriam devorados pela espada. Ou seja, o julgamento vai vir. A justiça de Yeshua, ela é muito interessante. Porque é assim, você quer, você vai ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. E é engraçado que esse versículo 1,19 de Isaías, os pregadores pegam ele, tiram ele do contexto, e dizem assim, irmão, vai lá, irmão, se você quiser, se você ouvir aquilo que eu estou te falando, você vai comer o melhor da terra. Mas não é o que ele está falando, não, é o que a palavra fala. Tem que haver uma mudança lá no interior para que isso possa acontecer. Aí ele fala, se vocês recusarem, morte para vocês.
E aí, nós vamos fazer a conexão com a Paraxá, com o Deuteronômio capítulo 1, onde Moshe vai recontar, reensinar a Torá para aquela geração, porque os pais tinham morrido no deserto. Agora a geração nova que nasceu no deserto vai receber isso aqui. E agora, ele estava falando para essa geração, se vocês quiserem e ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra, porque a terra está diante de vocês aí. Vocês vão entrar em Canaã. O que os seus pais rejeitaram, porque eles desobedeceram, eles foram devorados à espada, e o deserto se transformou no cemitério para eles. Para vocês pode não ser realidade, mas vocês precisam se adequar a isso e não desobedecerem. E aquela geração, irmãos, isso é outra coisa muito interessante, aquela geração viu o que estava acontecendo, os filhos viram seus pais morrendo, viram eles murmurando contra o Eterno, sabe? Viram gente falando de mais fofoca, misericórdia, eles viram tudo isso, irmãos. Então, a Torá vem falando isso para quê? Por que Moshe vai fazer uma nova drachá, uma nova exposição da Torá? Por quê? Porque agora eles estão prontos para entrar na terra. Eles estão aí, irmãos, na fronteira, e Moshe está dizendo o seguinte, olha, eu vou morrer, não vou levar vocês, mas está aqui Josué, eu já preparei Josué, já ungi Josué, agora só vou falar essas últimas palavras para vocês, para que vocês tenham condições de herdar essa terra. Puxa vida, demais. Então, hoje, irmãos, nós estamos vendo isso, a necessidade que nós temos de obedecer. E fica até chato a gente falar tanto em obediência, mas é necessário, porque a Torá está dizendo isso. E outra coisa, a Torá está falando aqui sobre a terra que está diante deles, e que o Senhor jurou aos antepassados, aos patriarcas, que daria a semente deles, que são essas pessoas que estão ouvindo essa exposição da Torá. E Moshe, ainda, irmãos, Moshe tem uma coisa impressionante. O povo fez Moshe pecar. O povo fez Moshe não entrar na terra. O povo deixou Moshe muito bravo, estressado. E aí o Moshe poderia chegar e dizer assim, vou liberar um monte de palavra negativa aqui, mas aí ele fala assim, o Eterno vosso Criador já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. E ele diz assim, e o Eterno Criador de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Olha a consciência do líder. Veja só que ele, sabendo que ele ia morrer, agora ele pega o restante das bênçãos que estão dentro dele e dá para o povo. E distribui para o povo. E diz para eles assim, olha, vocês possam aumentar. Vocês possam se multiplicar 1000 vezes mais. E que o Eterno vos abençoe. Porque já há uma promessa de bênção. Então, olha a importância da palavra profética do líder. Assim como o profeta vai depois, lá na frente, o Isaías vai falar tudo isso. E vai trazer uma palavra dura para aquele povo. Depois, Estéfanos, no século I, vai ser também duríssimo no seu discurso. Agora Moshe está pegando essa geração e dizendo assim, vão e recebam essa herança. Vão, porque o Senhor tem bênçãos para vocês, vão lá, tá? E ele diz assim,
Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentado entre as vossas tribos, para que ponha por vossas cabeças. Então, ele está dando um conselho para esses irmãos. Não coloquem qualquer criança para ser seus líderes. Peguem homens sábios e entendidos, experimentados. Tem que ter experiência, irmãos. E nós vimos aí, há uns meses atrás, os problemas que nós tivemos aí com crianças no poder, né? Crianças com autoridade, mas sem nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria, nenhuma experiência para fazer as coisas. Aquele que ouve e sai multiplicando a fala dos outros. E eu quero deixar uma outra coisa clara. Mais uma vez, eu não sou contra uma criança ministrar. Eu acredito que o Espírito Santo usa uma criança. Mas aquilo que nós vimos, aquilo foi muito. Então, precisa ter experiência. Quem vai para um altar, quem sobe num púlpito para pregar ou para ensinar, tem que ter essa experiência. Não adianta pegar qualquer um e colocar lá. Por isso, Moshe já dá esse conselho. E isso é conselho, irmãos, até para quem quer trabalhar numa empresa, trabalhar com quem tem experiência, até na política. Quem vai votar em quem? Em pessoas que têm o caráter e uma experiência que possa agregar. Na hora de chamar as pessoas para trabalharem juntos, agora estou falando de política, tá? Deveria se chamar especialistas. Ah, o cara vai para a saúde, tem que ser o quê? Um especialista na área de saúde. Aí comunicação, especialista na área de comunicação. É meio ambiente, um especialista em meio ambiente, e assim sucessivamente. E por quê? Porque a Torá nos dá este conselho. E aí o Senhor divide os ministérios em 5. Por quê? Porque cada um deles funciona de uma forma para fazer o aumento do corpo, para multiplicar o corpo do Mashiach. Então, tem somente um que carrega tudo, que é o Shaliach, que você conhece como apóstolo. Ele também é a pessoa que tem os dons, todos. Por quê? Porque ele vai precisar depois ministrar isso para as pessoas que vão ser seus discípulos e vão se tornar Shaliachim como ele. Então, entenda tudo isso, irmãos. Por isso Moshe está dando esse conselho aqui. Moshe não está falando demais. E aí, ele fala sobre juízes. Fala dos juízes, que tem que ser juízes honestos. Misericórdia. Quando que nós vamos ver isso aqui? Quando será, meu Senhor, que nós vamos ter isso? Será que é só com a vinda de Yeshua? Não é possível, nós precisamos orar, clamar ao Senhor, para que nós tenhamos juízes honestos, íntegros. Homens que não se deixem corromper. E ele fala aqui, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre um homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Tem que ter lei, irmãos, mas a lei precisa ser respeitada, para que a bênção do Senhor esteja sobre os juízes. Porque você não acha que um juiz que julga uma causa injustamente vai permanecer tranquilo. O Senhor abate, ele mata. Falando um português bem claro, ok? O Senhor abate mesmo. Então, quando uma pessoa estiver fazendo um julgamento, a Torá diz assim, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque a justiça é do Eterno. Porém, a causa que vos for difícil, fazei vir a mim, eu a ouvirei. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Porque quando o juiz não consegue resolver, ele vai para quem? Para o líder. É o profeta, é o Shaliach, ou é o rabino. Mas como assim, rabino? A causa é secular, vai num homem religioso para fazer isso? Exatamente.
Por quê? Porque nós carregamos a unção do Espírito Santo. E quantas vezes nós já demos solução para caso que não tinha solução? Foram muitas vezes. Então, na história a gente entende isso aqui. Moshe disse assim naquele tempo vos ordenei todas estas coisas que havíeis de fazer. Quando a gente chega diante desta situação, nós já temos as ferramentas. Entendeu? Nós já estamos prontos para fazer isso. Eles já estavam preparados para entrar em Canaã, já tinham todo um arcabouço, eles já tinham tudo planejado. Cada coisa devia estar no seu lugar. O tempo que eles passaram no deserto, o Senhor organizou a nação através da Torá. Ele foi dando os mandamentos e foi dando para cada função exercer o seu papel. Os irmãos entenderam? E não é só a Torá escrita, tem a Torá oral que também colaborou, destrinchando isso, essas determinações da Torá. Então, isso aqui, irmãos, é algo preciosíssimo. Por favor, entenda isso. E aí, nós vamos ter aqui, irmãos, a história também, no final, dos espias. Vai repetir aqui o que os espias fizeram quando eles trouxeram uma palavra negativa sobre a terra. E aí eu quero te mostrar uma coisa, que quando eles fizeram Lashon Hará, quando eles maldisseram a terra, eles esqueceram que eles são produto da terra, pó da terra. Quando eles falaram mal da terra de Israel, eles estavam falando mal deles. Por isso não amaldiçoe a terra onde você está, a não ser que o Senhor te dê uma palavra para isso. Mas caso contrário, abençoe a terra onde você está. Porque essa bênção vem para você também, porque você come da terra, você bebe da terra. E tudo aquilo que você tem veio da terra. Então não amaldiçoe a terra, não fale mal da terra. Porque quando aqueles homens chegaram e disseram que a terra era boa e tudo, mas tem os gigantes, mas as cidades são muradas, mas o povo é isso, o povo é aquilo. Josué e Caleb dizendo, não, o Senhor vai entregar essa terra. E eles se voltaram mais uma vez contra eles. Por quê? Porque havia uma mente maligna, eles já estavam com a mente corrompida. Então nós não podemos nos deixar enganar por isso. Tinha 10 homens na carne e 2 no espírito. Então, com quem que você quer andar? Com quem está na carne ou com quem está no espírito? E aí, o que aconteceu? Os 10 que estavam na carne espalharam uma má notícia e houve murmuração nas tendas. E aqui Moshe está dizendo, o Eterno nos odeia. Foi a fala que estava dentro das tendas. Ele nos tirou da terra do Egito e trouxe a gente aqui para a gente morrer. Essa era a conversa que tinha dentro da tenda. Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Então, eles disseram o seguinte, olha, vamos dar um jeito aí, né? Vamos dar um jeito aí, vamos pegar um povo aí, vamos levantar um novo líder e vamos embora. E aí, mais uma vez, o Senhor tem que intervir. Por quê? Porque havia dito que o Senhor iria adiante deles. O Senhor disse assim, não se espante, não tema, o Senhor vai adiante. Mas eles preferiram crer naquilo que eles viram do que na palavra profética. E de novo, irmãos, a palavra profética ela é muito importante. E depois do Senhor ter dito tudo, falando dos milagres, falando de tudo, o Senhor disse assim para eles, mas nem por isso crestes no Eterno vosso Criador. E eu quero terminar falando sobre emuná, sobre confiança, sabe? Nem por isso vocês tiveram emuná. Vocês viram os milagres, ouviram a voz do Eterno, participaram disso tudo, mas não creram. Difícil, né? Complicado. Não foi o que aconteceu. Eles não conseguiram crer. Debaixo de uma nuvem,
que é a presença do Eterno. O tabernáculo tinha uma coluna de fogo sobre ele, mais uma evidência da presença do Eterno. O Eterno falando, algumas vezes em voz audível. Eu não acredito nisso, não. E aí não queria morrer no deserto. Então, irmãos, a pessoa que vê tudo isso, que vive tudo isso, que participa de tudo isso, ela não tem o direito de dizer assim, isso é mentira, eu não acredito, porque ela viveu, ela teve experiência. E o Senhor não deixa esse negócio para trás, ele não deixa não, irmãos. E sabe por quê? Porque quando o Senhor precisa bater, ele bate com força. E bate por quê, irmãos? Porque, infelizmente, essas pessoas tiveram uma experiência profunda com o Eterno. Mas, mesmo assim, não quiseram. Então, eu quero terminar essa paraxá falando para os irmãos sobre essa questão da nossa confiança. E Yeshua disse assim, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Somos nós, aleluia. Nós não vimos nada disso, mas eu creio que isso aconteceu. Eu creio que o mar se dividiu em 12, eu creio que o Senhor mandou maná, eu creio que tudo aconteceu, que as codornizes caíam no chão. Eu creio em tudo isso, sabe? E tenho certeza, irmãos, que o Senhor, ele ama aquelas pessoas que olham para a sua palavra e dizem assim, Senhor, eu tenho certeza que você fez isso no passado, então se é o mesmo, já que você não mudou, o Senhor pode fazer uma coisa semelhante a esta aqui em nossos dias. Multiplicação. Quantas vezes nós já não vimos isso? Quantas vezes a gente já não orou e milagre aconteceu? Então nós não podemos perder essa dimensão miraculosa da palavra do Senhor. O Espírito Santo continua à nossa disposição, junto conosco, querendo fazer esses milagres. O que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, é abandonar isso e colocar isso de lado, dizendo assim, não, isso não é para mim, isso não é para os nossos dias. É para quando, então? Se não é para agora, é para quando? Então, vamos crer, vamos entender que tudo que aconteceu aqui foi o desejo expresso do Senhor de que essas coisas acontecessem no meio do seu povo e de que ele desejasse ainda mais fazer com que o povo dele caminhe com ele, obedeça à palavra dele e viva a vida de obediência no seu dia a dia. Por que isso? Porque essa vivência vai contaminar outros. Quando você chegar no teu trabalho, por exemplo, e conversar com a pessoa com quem você convive lá no seu trabalho, e dizer assim, puxa vida, eu recebi um milagre do Senhor, o Senhor fez isso na minha vida, a pessoa vai olhar e falar, nossa, verdade? E aí, como é que foi? E aí você vai contar para essa pessoa e ele vai falar, rapaz, mas você sabe que eu estou precisando também de um negócio desse, porque aconteceu assim, e eu preciso disso na minha vida? Você vai ser um divulgador. Você vai ser aquele que vai espalhar a glória de Yeshua. Só com a tua experiência. Porque tem gente que diz assim, Rabino, eu não sei pregar. Isso não precisa pregar. Só viva e conte para as pessoas aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Só isso. Viva uma vida de obediência, de renúncia. Uma vida que não está focada no material, mas está voltada para o espiritual. Uma vida que a gente sabe que a gente tem um limite aqui, mas que nós vamos ter uma vida ilimitada na eternidade. Uma vida na qual nós hoje buscamos o bem do próximo e não egoisticamente aquilo que nos satisfaz. Entre outras coisas, por isso é que a gente precisa hoje de uma nova postura. O que nós desejamos é que todos os que estão ouvindo essas minhas palavras possam compreender isso e a gente possa se ajustar e obedecer cada vez mais. Mas quando precisar, que nós sejamos essa voz profética. Isaías, Stefanos, Rinene,
Estou pronto, Senhor, a gente precisa falar, precisa soltar o braço aqui e falar contra o pecado, eu vou abrir a boca e falar. Eu não vou me omitir de falar sobre o pecado. Por quê? Porque o dia que eu me omitir, eu estou concordando com aquilo. E o dia que eu concordar com aquilo, eu deixei de ser quem eu sou, uma pessoa obediente, para ser um desobediente e ser arrolado, ser colocado ao lado de pessoas que não querem servir tanto ao Senhor. Uma coisa conveniente, uma coisinha assim, quando der eu faço. Se não der também não tem problema, né? Eu faço para o meu chefe porque ele está diante de mim. O Senhor ele não está aqui. Então por que eu tenho que fazer as coisas para ele? Deixa para lá. E nós sabemos que as coisas não funcionam desse jeito. Por isso, queridos, vamos ser obedientes e servir ao Senhor com todas as nossas forças, porque o tempo chegará e muito em breve acontecerá do Senhor vir buscar o seu povo. E nós precisamos estar prontos para aquele grande dia, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shabbat tov, Toda Rabá.